Essa manhã eu quero falar sobre o poder da oração. Se você olhar, se o diabo ir à igreja, a frequência à igreja não é problema para o diabo, não é adversário dele. Ele não se importa que você venha à igreja. Isso é nada para ele. O diabo não se importa que você faça caridade, o diabo não se importa que você oferte, isso não é frente para ele. Mas uma vida de oração é problema para o inferno, é problema para o diabo. Se você tem uma vida de oração, é problema para ele. Mas se você frequenta um lugar, se você faz caridade, se você oferta, isso não é problema para ele. Porque nisso não envolve o poder do Espírito Santo. Mas o poder do Espírito Santo é liberado na vida daquele que ora. A sua vida tem que ser firmada em uma vida de oração. Você não pode simplesmente se contentar em vir 2 vezes por semana a um lugar, ou ofertar mensalmente, ou você faz caridade, todas as pessoas que pedem coisas para você, você ajuda. Você é uma pessoa muito amável, isso não faz frente para o diabo. É isso que eu quero que você entenda. Mas se você escolher ter uma vida de oração, é problema para ele. É muito problema para ele. Porque é numa vida de oração que o poder do Espírito Santo é liberado. E a Bíblia diz que devemos orar incessantemente, orar sempre, orar em todo o tempo. Por que a oração é importante? Porque é por meio da oração que você dá autoridade para Deus agir nas suas petições. O diabo também não se importa se você faz orações erradas. Oração errada não funciona. A sua oração tem que ser firmada na palavra de Deus. Você ora a Deus segundo a palavra dele. Você não tem que ter medo do diabo. Você não deve olhar sempre para o Antigo Testamento, sem ter no seu coração o entendimento real do Novo Testamento, da Nova Aliança. Você pegar Daniel. A Bíblia diz lá em Daniel, acho que capítulo 8 ou 9, se não me engano, que Daniel dobrou os joelhos e ele orou a Deus. E a Bíblia diz que no mesmo instante Deus ouviu a oração de Daniel. Mas um principado impediu que a oração chegasse até Daniel. E por 21 dias ele perseverou orando. E Deus teve que mandar um anjo para lutar contra aquele principado, para que o anjo que estava trazendo a resposta chegasse até Daniel. Só que hoje você está na nova aliança. E você lê lá em Colossenses que todos os principados e potestades foram despojados pela cruz de Cristo, foram envergonhados. O que significa que o diabo perdeu a autoridade de impedir a tua oração. Ele não tem mais essa autoridade. Então, onde está o problema das nossas orações não serem respondidas? Na nossa incredulidade. Eu sei que não é muito confortável falar isso. Existe em nós uma sutil incredulidade que impede que as nossas orações sejam respondidas. Eu não fico muito confortável falando isso, mas essa é a verdade. As minhas orações, o que impede as minhas orações? A minha incredulidade. Então, o que você faz, Rita? Eu persevero orando no Espírito Santo. Eu persevero nas minhas práticas de jejum. Não jejuns religiosos. Tem jejum religioso em muitas religiões e jejum muito melhor do que você. Ficam 40 dias, 60 dias. É um jejum com entendimento elevado pelo Espírito. Por isso temos que crescer e amadurecer. E uma vida de oração faz você crescer e amadurecer. Porque o grande impedimento para que eu não avance mais na minha jornada é a minha carne. Nós temos que subjugar nossa carne com jejum, com oração. Você tem que entender nessa manhã, e eu oro para que você entenda, que você precisa ser
um homem de oração, uma mulher de oração que ora de verdade. Simplesmente você pega um pedaço do seu dia e você ora. Mas você ora segundo a palavra. Não adianta você chegar chorando para Deus, achando que o choro vai resolver o problema. É a sua posição na verdade que resolve o problema. Ele vai dizer para você, mas eu já te dei, Rita. Já fiz para você, tudo já está feito, filha. Se levante na autoridade que eu te dei. Abandone as práticas velhas, abandone as práticas erradas. Saia desse lugar de fraqueza, continue dando passos, filha. Venha na minha direção, porque eu sou imutável. Quem tem que mudar é você. Sou eu que mudo. Deus é imutável, Ele fica lá. Por isso eu posso confiar em Deus. O Evangelho é muito simples. Se você entender que a transformação tem que acontecer em você. É um processo de transformação. Você vai amando menos o mundo e amando mais a Deus. Menos o mundo, mais a Deus, mais a Deus, mais a Deus. Porque se você ama o mundo, o amor do Pai não está em você. Porque nós somos chamados para deixar o mundo. Não somos mais do mundo. Então, tudo que a minha alma não tem que se alegrar mais no mundo. A minha alma tem que ser... Você tem que trazer a sua alma para se alegrar naquilo que é real e verdadeiro. Aquela história, tá triste, vai pescar, não funciona para você. Está com problema? Não vai pescar, vai orar. Isso não vai resolver, isso é momentâneo. Você fica alegre, feliz, 1 hora, 2 horas, depois volta tudo a estaca zero, porque não tem edificação, não muda. O diabo não tem medo de pescaria, não tem medo de festa, não tem medo das suas bebidas. O diabo tem medo de uma pessoa que ora. Porque uma pessoa que ora, ela para o inferno. Pensa nessa manhã. O que é que você está fazendo com a sua vida, o seu tempo? Você precisa ser uma mulher de oração. Você tem que ser um homem que ora, que ora, que ora. De 24 horas do dia, Jesus disse, será que você não tem 1 hora para estar comigo? Porque a oração, naquele lugar secreto, você ora com a congregação, isso é maravilhoso, isso é gratificante, porque no meio da congregação, com a oração, os dons do seu chamado se manifestam. Isso é bênção para o corpo de Cristo reunido. Maravilha. Perfeito. Mas você precisa ser um homem que ora em secreto. Uma mulher de oração no secreto, em intimidade com teu Pai. Porque você vai manifestar aqui fora as mudanças que no secreto Deus fez em você. Então você não deve ficar confortável com esse pensamento. Você que está comigo pela internet, você pode pensar 2 vezes por semana, na quarta e no domingo eu estou junto com a Rita. Ótimo, que bom que você está comigo. Mas você precisa todos os dias orar, orar, orar. Você tem que parar de deixar a sua carne encher a sua mente só com preocupações. Por isso que nós não devemos andar ansiosos por coisa alguma, mas devemos apresentar as nossas petições ao nosso Pai com ações de graça. É lógico, quando você enfrenta uma situação, a sua carne treme de medo. Imagina Daniel na cova dos leões, ouvindo aquele barulho, o cheiro dos leões, tudo escuro. Lógico que a carne dele ficou com medo. Mas ele confiou em Deus, e Deus fechou a boca dos leões. Nós temos que entender que o mesmo Deus que estava com Daniel está comigo, está com você hoje. Ele não mudou. Ele é o mesmo, Ele é um Deus de amor. Deus não machuca pessoas. Deus salva as pessoas. Só que você tem que entender que é uma jornada nesse mundo. E é um mundo caído, é um mundo morto. Não adianta... Às vezes a gente
Ontem eu falava com uma pessoa e ela falava sobre joias de família, uma relíquia, como se aquilo fosse durar para sempre. Não vai durar para sempre as joias da família. As relíquias não vão durar para sempre. Por quê? Porque o mundo será destruído. Não vai adiantar, vai chegar um ponto que as joias param, a geração parou, porque o mundo acabou. Então não coloque a sua vida nisso. Isso é morte para você. Comece a entender que a nossa vida, ela gera, Deus usa você e a mim para tocar pessoas. O maior prejudicado quando você rejeita a palavra de Deus é você mesmo. Você vai fazer birra para Deus? Pensa comigo nessa manhã. Eu vou fazer birra para Deus. Não vou perdoar, vou fazer birra. Quero ver. A hora que Ele me convencer, a hora que Ele quiser. Gente, esse pensamento é contra você mesmo. Porque existem algumas maneiras de você impedir a sua oração. Se você não quer que Deus ouça a sua oração, é simples. Não perdoe. Porque está lá em Marcos 11. Se você tem alguma coisa contra alguém, vá primeiro se consertar. Nem traga a sua oferta, eu não quero a sua oferta, eu não me importo com ela, eu me importo com você. Não pense que entregando a tua oferta para mim, eu vou esquecer que o seu coração está endurecido, você não está perdoando. Então, por favor, não traga a sua oferta, fique com você. Eu quero que você perdoe. Eu amo você, eu não quero o seu dinheiro. Eu sou o Senhor do ouro e da prata. Eu dei para você o dinheiro, não é seu. Todo o dinheiro desse mundo que você tem é dele. Ele é o Senhor do ouro e da prata. Não é seu. E nós temos que começar a pensar a verdade. Conhecereis a verdade, e a verdade te libertará. Você não tem nada que Deus não tenha te dado. Nada. Tudo o que você vê, foi Deus que fez, foi Ele que deu. Então você tem que começar a entender que a pessoa mais preciosa neste mundo para Deus sou eu, você e pessoas. Deus ama pessoas. Deus enviou Jesus por você e por mim para nos salvar. Porque tudo nesse mundo está passando. Todos os meus títulos, todas as horas, todo o meu mestrado, tudo que eu fiz, não me adianta na eternidade. Não vou chegar lá e falar, olha Deus, eu fiz mestrado, eu passei anos estudando, olha, eu escrevi artigos, foi publicado, olha, Senhor, numa revista internacional. Não sou qualquer pessoa. Não vale, não tem valor nenhum. Tem valor para este mundo. Que fala, ô doutora, você está boa, doutora? Mas para Deus, só existe 2 tipos de pessoas no mundo. Os que são da família de Adão e aqueles que pertencem à família dele. Só tem 2 tipos, ou você é da família de Adão, ou você é da família de Deus. Se você ainda é da família de Adão, eu te aconselho nessa manhã a sair da família de Adão e correr para a família de Deus, que a porta é Cristo. Eu quero que você compreenda nessa manhã que Deus não faz vista grossa. Deus não faz vista grossa. Que tudo fica patente diante dos olhos dele. Então, você pode tentar me convencer, eu vou até acreditar, se você for bom de argumento. Mas como você vai convencer Deus? Porque antes de você falar, Ele já sabe o que você vai falar. Nessa manhã eu não sou sua inimiga. Eu não estou fazendo papel de bandido aqui nessa manhã. Eu estou falando comigo mesma. Pela palavra. Você acha que Deus não falou comigo antes de falar com você? Lógico que sim. Tanto é que eu tomei uma decisão. Eu até mandei para alguns no WhatsApp que a partir de quinta-feira
Das 3 às 4 da tarde, vamos só orar. Se você tiver dúvidas, se você quiser falar comigo, você fala comigo antes das 3 ou depois das 3. Porque das 3 às 4 eu não vou responder perguntas, eu não vou consolar você, eu não quero ouvir dos teus problemas. Nós vamos orar. Das 3 às 4, vamos orar. Se você quiser vir orar, aprender a orar, ouvir os seus irmãos orando, então venha, porque das 3 às 4 eu vou só orar. E vamos colocar as suas petições diante do Senhor também. Então, quero falar, tenho cheio de dúvidas, Rita. Ótimo, depois das 4 eu falo com você se for na quinta-feira. Ou antes das 3 eu falo com você, sem problema. Falo em qualquer horário que você quiser, menos das 3 às 4. Porque das 3 às 4 eu vou orar. Se você quiser orar comigo, venha. Porque a oração, eu quero encorajar vocês a orarem. Porque vocês precisam entender que a força da vitória na jornada de vocês por este mundo se chama oração. Tem vários tipos de oração. Mas a essência é você orar. Orar, orar. Orar de acordo com a palavra. O que é orar de acordo com a palavra? Eu não vou pedir para Deus me curar, porque essa oração está errada, porque Ele já curou. A minha oração é: Pai, eu te louvo, eu te agradeço, porque Jesus é minha cura. Porque em Jesus a cura se manifestou para mim. Essa é a verdade. Não vou pedir para Deus uma coisa que Ele já me deu. É errado. Ele já deu para você cura. Ele já prosperou você. É Ele que protege a sua entrada e a sua saída. Não tem lógica para aquele que é amadurecido e crescido, entendeu? Senhor, eu vou viajar nessa manhã e o Senhor me guarde nessa viagem. Você acha que Ele não sabe que você vai viajar? Ele diz na Bíblia: eu guardo a sua entrada, eu guardo a tua saída. Está dizendo: estou com você sempre, nunca te deixo. Você pode orar: Pai, eu te agradeço porque nessa viagem o Senhor está comigo. Obrigada, Pai, eu sei que nessa viagem o Senhor está comigo, muito obrigada. É diferente o pensamento. Você não tem que ficar lembrando de Deus. Sabe os caderninhos de oração que você fica escrevendo? Você acha que Deus não sabe? Então pensa, vocês, 1000 pessoas, você vai ficar o dia todo lendo. Olha, para o Márcio, para o Adalberto, para o Luiz, para o João, está lá, folhas e folhas. É só você pegar: Pai, obrigada, Senhor. O Senhor sabe para quem as pessoas deixaram, ali tem, eu deixo lá pedir de oração. Eu não fico lendo todos eles. Falo: Pai, eu te agradeço, porque cada pessoa que colocou o seu pedido aqui, ele confia em Ti. E eu te louvo porque o Senhor responde a oração de cada um deles. O Senhor sabe o que eles estão precisando. Não adianta eu saber? Quem tem que saber é Deus. Não sou eu que vou resolver o teu problema. É Ele que resolve o meu e o teu problema. Então nós temos que crescer e amadurecermos. Sabermos que somos tão valorosos para o nosso Pai Celestial. Somos muito valorosos. Deus tem o maior interesse em você e Ele só vai agir na sua vida se você der a Ele a autoridade. Sem autoridade, Deus não pode fazer nada para você. Por isso que nós oramos também uns pelos outros. Porque se a minha mãe não dá autoridade a Deus, para Deus agir na vida dela, eu uso a minha autoridade e falo: Pai, vai atrás da minha mãe. Ele vai ouvir a minha oração. Ele vai atrás da minha mãe. Vocês entendem nessa manhã quão valorosos vocês são? Vocês não podem entregar a vida de vocês nas mãos de ninguém, porque Deus não entregou a vida de vocês e a minha nas mãos de ninguém. Ele entregou nas mãos de uma pessoa poderosa chamada Espírito Santo. Vocês não dependem de mim.
Vocês dependem do Senhor. Nós temos livre acesso ao trono da graça, porque o sangue foi derramado. Não deixa a religião te enganar, porque a religião é perita em te enganar. É perita em dizer para você que você tem que fazer sacrifício. Ela é perita em dizer para você que você tem que fazer mais, que você fez pouco. Ela é perita em dizer para você que tudo que você faz é insuficiente. Ela é perita em dizer para você que se você fez alguma coisa errada, Deus não vai te ouvir hoje. Ela é perita em dizer para você, se você fez isso, você não pode descer as águas do batismo. Ah, você fuma, você bebe? Então você não pode descer as águas do batismo. Mas quem falou isso para você? A religião falou para você, não a Bíblia. E você vai acreditar na Bíblia ou na religião? Você que escolhe. Você tem que entender quão precioso você é para o Senhor. E nessa manhã eu quero que você entenda que você precisa orar pela sua casa, pela sua família, orar por você mesmo. E como que você ora por você mesmo? Orando em línguas. Essa é a melhor oração que você faz para você mesma. Não existe oração mais edificante. Não existe oração que tem resposta garantida do que você orar no Espírito Santo. Não existe oração mais forte, mais poderosa para você mesmo do que orar no Espírito Santo. Quando alguém chega para mim e fala, Rita, eu quero uma oração forte, eu falo, ótimo, você já ora em línguas? Então vamos orar nós duas em línguas, porque essa oração é forte, essa é poderosa. Porque essa é a verdade. Então nessa manhã, vamos orar para que o Senhor esteja, para que o Espírito Santo esteja nos encorajando nessa manhã. A sermos de verdade, não de fala, mas de verdade, uma mulher de oração, um homem de oração, pilares da igreja, porque o avivamento, as coisas vão se manifestar quando realmente nós estivermos mortos na nossa carne, para que a vida de Deus saia de nós. Antes que eu esqueça, se você ainda não recebeu o livro novo do pastor Guedes, Face a Face, pegue com a Marcena no final da reunião. Esse livro aqui é um livro maravilhoso. Eu amei de ler esse livro. Por quê? Porque o livro inteirinho é interpretação de línguas. É Deus falando com você. O pastor Guedes começou a orar no Espírito Santo, ele levava o gravadorzinho dele, as anotações dele, tudo que ele foi interpretando, ele foi anotando, ele foi falando. Então aqui é o livro inteiro, todos os capítulos são interpretações de línguas. Então é um livro que só aquele que nasceu de novo vai entender. Se você der esse livro para alguém que não é nascido, ele não vai compreender. Ele vai entender naturalmente. Não é assim que funciona. Tem que ser no nosso homem interior. Então é um livro para você que já ora em línguas e para você que nasceu de novo. Esse é um livro bom para você ler. Aí você pega com a Marcena no final da reunião, tá bom? Então vamos orar, vamos dar abertura nessa manhã, vamos... Inclina seu coração, vou pedir para a Marciana começar a reunião orando nessa manhã, aleluia. Glória a Jesus, Deus bom, justo e fiel. Quem não conhece, essa é a Marciana, que realmente tem aprendido a orar. Passar tempo orando. Não estou jogando confete nela, não. Mas eu vejo o coração da Marciana inclinado realmente a ser uma mulher de oração. Então isso é importante, você escolhe emprestar seu ventre intercessório, como fala Paulo, para que vidas sejam geradas. Isso é uma jornada maravilhosa de intimidade com o Pai. Amém? Bom dia. Como a Rita falou, vamos inclinar o nosso coração e se entregar a Ele. Não se importa com quem está ao seu lado. E você está diante de Deus, não precisa de mim, nem dela, nem de ninguém para chegar ao teu Pai.
O véu foi rasgado, Jesus rasgou o véu e podemos entrar no Santo dos Santos e falar direto com aquele que nos ouve. Aleluia. Pai, obrigada, Pai, nessa manhã. Obrigada, Pai, por essa manhã linda e maravilhosa que o Senhor preparou para nós. O Senhor fez esse dia que se chama hoje, Pai. Hoje, Pai, abrimos o nosso coração. Hoje, Pai, nós te amamos, Pai, te glorificamos. Nós te exaltamos, Cordeiro Santo. Te exaltamos, Cordeiro Santo. Toda a honra, toda a glória seja dada a ti, Pai. Toda a honra, toda a glória e todo o louvor seja dado a ti. Obrigada, Pai, obrigada, Senhor, por sua graça que se estende além, Pai, além das estrelas, se estende, Pai, além das montanhas, se estende além dos céus. Obrigada, Pai, obrigada que a sua fidelidade se renova, Pai, todas as manhãs. Pai, nós queremos te agradecer pelo nosso nome escrito no livro da vida. Te agradecer que um dia encontramos a salvação. Um dia encontramos a Ti, Pai. Obrigada, Pai. Obrigada pelo nosso nome escrito no livro da vida. Obrigada, Pai, pelo o nome dos entes queridos, Pai, escrito no livro da vida. Obrigada, Pai, porque nenhum deles se perderão. Nenhum dos nossos descerão à mansão dos mortos, Pai. Obrigada, Pai, nós te agradecemos porque suas bênçãos nos alcançou e elas nos cercam todos os dias, Pai. Obrigada, Pai, nós te amamos, te adoramos, Pai, nós te amamos. Abrimos o nosso coração para receber do Senhor e escrever na tábua do nosso coração, Pai, a mensagem de hoje e obedecer, Pai, porque fazemos a escolha de amar a Ti. Fazemos a escolha pela vida e não pela morte. Obrigada, Pai, nós te amamos. Te adoramos, Cordeiro Santo. Te adoramos, Cordeiro Santo. Inclinamos o nosso coração a Ti. Inclinamos o nosso coração a Ti, Pai. Obrigada, Pai. Terra e céu pertencem a Ti. Os céus e a terra pertencem a Ti, Senhor. E tudo que nela lhe contém, Pai. Os homens e os seres que nele habitam, Pai, pertence a Ti. A nossa vida pertence ao Senhor. Quer pois morremos, quer pois vivemos, a nossa vida pertence a Ti, Pai. Somente a Ti, Pai. Obrigada, Pai. Nós te amamos, Pai. Te adoramos, Cordeiro Santo. Ouve-se a voz do Senhor. Ouve-se a voz sobre as águas. Troveja o Deus da glória. Troveja o Deus da glória. Ouve-se a voz, ouve a voz do seu Senhor nessa manhã. Aleluia, Pai. Ouve-se a voz sobre as águas. Troveja o Deus da glória. Troveja o Deus da glória. A voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor quebra os cedros. Sim, o Senhor despedaça os cedros
cedros do Líbano, despede chamas de fogo, a sua voz é majestosa. Sim, o Senhor troveja sobre as muitas águas. A voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor quebra os cedros. Sim, o Senhor despedaça os cedros do Líbano, despede chamas de fogo, a sua voz é majestosa. Sim, o Senhor troveja sobre as muitas águas. Aleluia, Pai, a tua voz está sobre toda e qualquer circunstância, Pai. É a sua voz, a tua palavra, Pai. Basta um sim da tua palavra, Pai, tudo se transforma. Obrigada, Pai, no poder dessa palavra que nós cremos, Pai. Obrigada, Pai, basta um sim, Pai. Nos posicionamos e dizemos sim, Pai, isso feito no nome de Jesus. Obrigada, Pai, pelas petições das nossas orações respondidas, Pai. Obrigada, Senhor, porque servimos a um Deus que ouve a nossa voz e nos atende, nos socorre, Pai, porque sabemos que temos um abrigo seguro, que é Jesus. Obrigada, Pai, que o Senhor tem sempre uma saída, Pai, uma porta de amor. O Senhor tem sempre uma saída, Pai, uma porta de amor. Obrigada, Pai, obrigada, Senhor, te agradecemos. Pai, eu te agradeço no nome de Jesus, pelos olhos do coração dos meus irmãos iluminados, Pai. Obrigada, Pai, pelo pensamento deles, as emoções deles alinhados segundo a tua palavra, Pai. Obrigada, Jesus. Obrigada, Pai, pelos olhos do coração deles iluminados. Que eles vejam, Pai, a tua voz. Que eles ouçam a tua voz, Pai. E siga a tua voz, siga a tua palavra, Pai. Siga a tua palavra, porque nós temos ouvido o que ouve, Pai. Boca que fala, nós te amamos. Te adoramos, Pai, te adoramos nessa manhã. Te adoramos, Pai, fizemos a escolha de estar aqui, reunido, com o único propósito, Senhor, em te adorar, te glorificar, te exaltar, Pai, alimentar o nosso coração, alimentar o nosso espírito com a tua palavra, Pai. Encher o nosso coração com a tua palavra, trazer à memória aquilo que nos dá esperança, Pai, que é Cristo. Obrigada, Pai, tu és o mesmo de ontem, Pai. O Senhor foi com nossos irmãos no passado, é conosco hoje, Pai. E o Senhor não muda, o Senhor é de eternidade a eternidade, nós te amamos. Te adoramos, Cordeiro Santo, te adoramos, Pai, te adoramos, Senhor, Deus Todo-Poderoso, tu és poderoso, Senhor, és o meu grande eu sou, meu Senhor e meu pastor. Nada me falta, nada me falta, nada me falta, nada me falta. Ó Pai, nós chamamos, nada nos falta, Pai.
Nada nos falta, Senhor, não falta paz na nossa casa, não falta paz em nosso coração, Pai, nada nos falta. Não temos falta nem sensação de falta, Pai, porque cremos no Teu amor, confiamos no Teu amor leal, Pai. Oh, Pai, nós Te amamos, Senhor, nós Te amamos. Obrigada, Pai. Obrigada, Jesus, por Sua graça. Obrigada, Pai, por Sua bondade. Nós Te agradecemos, Pai. Nosso coração é tão grato, Pai. Tão grato, Pai. Nós Te agradecemos. Obrigada, Pai. Te agradecemos pela sabedoria sobre Rita, ministrando essa manhã, Pai. Conduzindo a reunião nessa manhã. Obrigada, Pai. Obrigada. No precioso nome de Jesus. Amém. Glória a Jesus. Vamos para Jeremias nessa manhã. Jeremias 33, versículo 3. Glória a Jesus. Estamos falando de oração. Somos mulheres de oração, homens de oração. Não existe nada que Deus não possa te responder nessa manhã. Porque Ele não é contra você, Ele é por você. Ele é por mim. Jeremias 33, versículo 3. Invoca-me e te responderei. Anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Vamos invocar o nosso Pai, porque é Ele que tem coisas gloriosas e grandiosas para nós que nós ainda não sabemos. Em Jeremias mesmo, pega o 29. Volta um pouquinho, Jeremias 29, versículo 12. Olha o que ele está dizendo aqui. O 12 e o 13. Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Nós oramos ao nosso Pai Celestial, e Ele nos ouve. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. De todo o coração. Então nós temos que entender que essa transparência, Deus quer o seu coração. Busque somente a Ele. Pega Isaías 55, volta um pouquinho. Vamos voltar para Isaías. Aleluia. Isaías 55. Olha o versículo 6 de Isaías 55. Glória a Jesus. Eu quero que vocês leiam, estejam lendo essa palavra para ver que nessa manhã é tudo muito simples. Jesus veio e abriu um caminho para você e para mim. Hoje você pode entrar diante do teu Pai a hora que você quiser, pelo novo nascimento, pelo vivo caminho que Ele criou. É por isso que não é uma religião que te leva para o céu. Te leva para o céu é sua nova natureza, é nascer de novo. A velha natureza nunca vai entrar no céu. Não adianta ser bom, fazer caridade. Tem que nascer de novo. Não adianta ser pastor, ser padre, tem que nascer de novo. É isso que faz a pessoa entrar no céu, a nova natureza. E aqui em Isaías 55, 6, ele diz: buscai o Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Deixe o perverso, deixe o rebelde o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque Ele é rico em perdoar. Não existe nada nessa manhã que Deus não possa te perdoar. Ele perdoa. Se você de verdade se arrepender no seu coração. Se arrepender do caminho da rebeldia, do caminho perverso, o caminho que é contrário à palavra do nosso Pai. Isso que você tem que entender, que tem caminhos que você escolhe, que são caminhos que parecem de vida, mas são caminhos de morte. Ele diz, me busca, você me encontra, me clama a mim. Porque, olha só o versículo 8, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor.
Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, sem que primeiro reguem a terra, e a fecundem, e a façam brotar, para dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sai da minha boca. Não voltará para mim vazia. É por isso que quando você ora a palavra de Deus na sua boca, essa palavra não volta vazia. Você está orando exatamente a boca de Deus, a fala de Deus. A boca de Deus é a sua boca. A fala dele se torna a sua fala. Por isso que conhecer a palavra, conhecer a vontade de Deus é muito importante. Tem pessoas que ainda hoje acreditam que foi Deus quem enviou aquela doença para elas. Que foi Deus que trouxe aquele filho que nasceu com uma síndrome para ela. Não é real isso. Nascemos pecadores. As enfermidades nos atacam. Por quê? Porque o pecado, a morte entrou no planeta por causa de Adão. Um bebê nasce com síndrome, não é culpa dos pais. Nem ele pecou, nem os pais pecaram. Isso é genético, isso é pecado. Isso vem de uma descendência morta. De uma natureza morta, melhor dizendo. Então, uma árvore deformada, ela produz deformidade. Não é culpa de Deus. A escolha de Adão trouxe morte. O DNA da raça humana foi realmente alterado. Mas aquela criança que nasceu daquela maneira não tem que ficar para sempre daquela maneira. Porque nós somos uma igreja que ora, ela nasce de novo, os pais oram. Ela está aprisionada dentro de um corpo deformado. Que precisa o quê? De um milagre. Que Cristo trouxe para a terra. Milagre, poder de Deus. É por isso que nós somos um canal para Deus, um corpo de Deus na terra. Tudo que Deus deseja é que você seja como Jesus foi. Porque tudo que Jesus fez foi segundo a vontade do Pai. Se você quer conhecer a vontade de Deus, olha para Jesus. Tudo que Jesus fez foi segundo a vontade do Pai. Jesus curou as pessoas? Sim. Então qual é a vontade de Deus nessa manhã? Curar pessoas. Jesus multiplicou o pão e o peixe? Transbordou os cestos de pães? Teve sobra. Então qual é a vontade do Pai? Te prosperar, te multiplicar. A mão de Deus não é remida para que não possa te abençoar. Então Deus quer que você prospere? Sim. Voto de pobreza não tem nada a ver com Deus. Deus é próspero. Deus quer que você prospere. Ser pobre não é ser humilde. É falta de conhecimento. O meu povo perece por falta de conhecimento. O diabo não quer que você tenha o conhecimento do poder que há em ser filho e filha do Deus Altíssimo. A autoridade que você dá a Deus quando você ora. Você é um mundo para Deus. Tanto é que eu acho magnífico quando Deus compara e fala, olha, você se torna um só com o seu marido, com o seu cônjuge, uma só carne. Mas ele fala, mas você é um só espírito com Cristo. Então isso é maior, infinitamente maior do que ser uma só carne. Está dizendo, olha, você não vai perecer porque o seu marido é teimoso. Você não vai perecer porque o seu marido é ignorante da minha palavra. Você não vai perecer porque a tua esposa é ignorante. Porque um homem santo santifica a esposa, a mulher santa santifica o marido. Então não tem desculpa. Está dizendo, ore filho, ore filha, ore, 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 incessantemente até brotar, até nascer, até dar frutos, porque a minha palavra não volta vazia. Então você tem que fazer, orar, ore, e você vai colher frutos da sua oração. Ele fala,
Pega comigo, vamos pegar o Salmo 107. Depois eu vou lá para o Novo Testamento, ver se eu consigo chegar no Novo Testamento. Pega o Salmo 100, volta um pouquinho, o Salmo 107. Aleluia. Versículo 20, depois eu vou para o 28. Eu vou ler o 20, o 21 e o 22, depois eu vou para o 28 do Salmo 107. É bem na metade da Bíblia. Eu quero te encorajar nessa manhã a orar, a começar a dar o passo, é uma jornada de fé. Se você não começar, você nunca vai orar. Você tem que entrar naquele lugar secreto, erguer tuas mãos, dizer: Pai, eu te amo. Pai, eu creio em Ti. Pai, eu confio em Ti. Tu és tudo para mim, Pai. Eu te louvo nessa manhã, eu apresento as minhas petições com ações de graça, Pai. Porque eu sei que o Senhor sempre ouve a minha oração. Eu sou teu filho, eu te amo. O Senhor já fez tudo por mim naquela cruz. Os meus filhos não vão perecer, Pai. Porque a tua palavra diz que os meus filhos são ensinados do Senhor e grande é a paz sobre eles. E eu confio na tua palavra. A tua palavra não volta vazia. É você abrir a sua boca. Não deixe o diabo fechar a sua boca. Não olhe para a sua carne está mentindo para você. Olhe para o seu homem interior, nascido de novo, que ama orar. Salmo 107, versículo 20. Enviou-lhes a sua palavra, e os sarou, e os livrou do que lhes era mortal. Rendam graças ao Senhor por sua bondade e por suas maravilhas para com os filhos dos homens. Ofereçam sacrifícios de ações de graças e proclamem com júbilo as suas obras. Versículo 28. Então, na sua angústia, clamaram ao Senhor, porque o Senhor é socorro bem presente na tribulação. E Ele os livrou das suas tribulações, fez cessar a tormenta e as ondas se acalmaram. Então se alegraram com a bonança e assim os levou ao desejado porto. Aleluia. Pega João 14. Comigo, por favor, nessa manhã. Estamos falando sobre o poder da oração. A oração tem poder. A única coisa que o diabo quer tirar de você é a oração. Porque a oração é o alimento que traz poder de Deus para a sua vida, para a sua casa, para a sua vida financeira, para o seu casamento, para o seu país, para os seus filhos. É oração. Seja uma mulher de oração. Seja um homem de oração. Não deixe a sua carne mentir para você, dizendo que você não sabe orar. Orar é falar com Deus. Você não sabe falar com as pessoas? Você sabe. Então você sabe falar com Deus. Apresente a Ele as suas petições com ações de graça. Você tem que entender o impacto da oração na sua vida. A oração é um impacto para você. Então deixa a oração impactar a sua casa. Comece a pensar diferente nessa manhã. Vamos sacudir um pouco a nossa própria vida com a oração. Não fique perdendo tempo horas e horas a fio em seriados da TV, em programas de TV. Pegue essas horas que você fica na TV e passe orando para você ver o impacto disso na sua jornada. Duvido que alguma coisa não vai mudar. Vai mudar. Comece a se reprogramar. Tira da sua carne aquilo que dá prazer para ela. E comece a colocar oração, oração, oração. Para você ver a mudança no seu casamento, na sua vida financeira, ver a mudança no seu ministério, no seu chamado, nos seus filhos, na sua vida. Ore. Não fique distraído com os problemas. Não andeis ansiosos por coisa alguma, está lá em Filipenses. Mas tudo você apresente ao teu Pai com ações de graças.
E a paz de Cristo, que excede todo entendimento, vai encher seu coração. Aleluia. Jesus fala aqui em João 14. Ele começa dizendo no versículo 6 que Ele é o caminho, eu sou a verdade e a vida. E que ninguém vai ao Pai, se não for por meio de mim. Então isso aqui já é uma dica para você. Você só chega ao Deus verdadeiro por meio de Jesus Cristo. Não é por Paulo, nem Maria, nem Pedro, nem João. É por Jesus. É Ele o caminho que te leva para Deus. E aí Filipe começou a fazer umas perguntas para ele, versículo 9. Disse-lhe Jesus: Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me tens conhecido? Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai. Está dizendo, olha Filipe, eu estou com você, eu estou te mostrando, estou revelando para você o Pai. Esses dias eu nunca tinha prestado atenção nisso, eu estava orando. E eu comecei a lembrar de todos os nomes de Deus no Antigo Testamento. Jeová Rafá, Jeová Nissi, Deus Todo-Poderoso, o grande eu sou, El Shaddai. E no Novo Testamento, ele é chamado, Jesus nos ensina a chamá-lo de Pai. Na Nova Aliança, ele se tornou teu Pai. Você nasceu dele. Ele é teu Pai, o único nome, Pai, que significa protetor, consolador, tudo num nome só, Pai. Comece a pensar sobre isso. Jesus fez com que o Pai dele se tornasse o seu Pai. Você tem um Pai celestial, não importa que o seu Pai da terra tenha sido falho. O seu Pai Celestial não é falho. O seu Pai Celestial é poderoso. E deve ser para você uma honra, porque no Antigo Testamento Deus tinha vários nomes, mas hoje Deus, que o mundo chama de Deus, você pode chamar na intimidade de Pai. Você é família. Se tornou família, você não é estranho para Deus. Então, você pode todos os dias se sentar à mesa do rei e se alegrar, não andeis ansiosos por coisa alguma. As suas petições apresentadas diante do teu Pai Celestial. Ele fala, versículo 10, não crês que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Versículo 12, em verdade vos digo, que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. Pega 1 João, lá no finalzinho, estou terminando aqui, ô glória. Versículo 5. Capítulo 5, desculpa. 1 João, final da Bíblia, primeira epístola de João, capítulo 5, versículo 14. Glória a Jesus. E nessa manhã eu vou terminar com esse versículo. Porque Deus é bom, Ele é fiel, Ele é justo. Então, quinta-feira, se você quiser vir, venha, mas venha para orar. Das 3 às 4. Não venha conversar comigo, não vou conversar com você. Só depois das 4 ou antes das 3 horas. 1 João 5, 14 e 15. E esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve, segundo a vontade dEle. Eu não posso pedir para Deus, marido da Thaísa, você acha que Ele vai me dar? Essa oração Ele nunca vai ouvir. Eu tenho que pedir segundo a vontade do Pai. Segundo o que está aqui. Tudo já foi feito. Cura, prosperidade. O meu futuro está guardado nele. Você não tem que ter medo do seu futuro. Porque o Deus que está com você hoje estará no seu futuro também.
Você não tem que se submeter a nada por medo. Porque Deus é libertador, é consolador. Ele é o Senhor. E esta é a confiança que temos para com Ele. Que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve, quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Se eu sei que Ele me ouve, então eu tenho certeza de que quando eu peço, Ele vai responder. Oh, aleluia! Então, nessa manhã, vamos, com ações de graça, apresentar nossas petições, sabendo que Ele sempre nos ouve, segundo a vontade dEle. E a Fran termina a reunião nessa manhã orando. Fran é uma doce pastora. Oh, glória! Mais doce do que eu. Eu vejo que o meu chamado é mais de governo do que de pastora. Por isso, às vezes, sou muito dura. Venha, Fran. Oh, glória! Nosso Deus é bom, justo e fiel. Você é muito doce. Oi, irmãos. Como a pastora disse, eu tenho aprendido que meu pai terrestre já faleceu, acho que como de muitos, né? Mas eu não sou órfão. Nós não somos órfãos. Nós temos um Pai celestial que tem prazer em ter comunhão conosco e em cuidar de cada uma das nossas necessidades, em cuidar da gente, cuidar da nossa família, dia após dia. E eu estava pensando, como é que a gente faz para entender Deus, para conhecer Deus, para amar Deus? O Senhor deixou a palavra, que é a expressão do coração dEle para nós. Então, quando a gente lê a palavra, a gente está conhecendo Deus, está entendendo Deus, está tendo intimidade com Deus. Então, eu queria nessa manhã convidar vocês para ficarem em pé. Feche os seus olhos. Derrame o seu coração no altar. Você está diante do seu Pai, você não está diante da igreja, você não está diante de mim. Coloque para o Senhor todas as suas necessidades, seus desejos, os seus anseios. O nosso Pai é bom, Ele não nos julga. O Senhor não nos julga, não nos condena. Ele só sabe nos amar. O Senhor nos ama, nos ama. O seu Pai te ama. O seu Pai te ama. Diga, meu Pai me ama. Meu Pai me ama. Eu sou amada do meu Pai. Eu sou uma filha amada. Diga para o Senhor, eu sou amada, Pai. Eu sou amada do meu Pai. Eu amo o meu Pai. Eu amo o meu Pai. Eu tenho intimidade com meu Pai. A minha identidade é ser filha do Deus Altíssimo. A minha identidade, eu sou filha do Deus Altíssimo. Eu sou filha do Deus Altíssimo. Muito obrigada, Senhor, por esse momento precioso. Obrigada porque não somos órfãos, Senhor. Temos um Pai celestial que nos ama de dia em dia. As tuas misericórdias, a tua fidelidade se renovam a cada manhã em nossas vidas, junto com o raiar da aurora, Senhor. Obrigada, Senhor. Eu cerco cada um dos meus irmãos com cordas de amor, Senhor. Declare que cada um dos seus familiares são cercados com cordas de amor. Aonde quer que eles estejam, nós alcançamos cada um deles com cordas de amor. Obrigada, Senhor, porque nós e a nossa família, cada um deles, tem a promessa, Senhor, tem a promessa da salvação. Obrigada por conversão genuína acontecendo em nossa família, Senhor. Obrigada por conversão genuína, Senhor. Que eles possam amar, Senhor, sentir o teu amor. Que o teu verdadeiro amor inunde, transborde no coração deles, Senhor. Como uma vez o Senhor inundou e transformou os nossos corações, Pai. Obrigada, Pai. Obrigada pela tua palavra que é viva e eficaz. A tua palavra é viva e eficaz, Senhor. É mais cortante, Pai, do que uma faca. Ela rasga, Senhor. Ela arrebenta com as cadeias do inferno. Nós declaramos, Satanás, você não tem poder de chegar na nossa família. Você não tem poder de chegar sobre a nossa vida. Nós somos guardados pela
o Pai poderoso, pela tribo de Judá que nos cerca, nos conduz a caminhos de vitória. Não importa a circunstância que estejamos passando, Senhor, nada nem ninguém pode impedir o teu agir. Tu és o Deus, eu sou. Obrigada, Senhor, porque a manifestação da tua graça é sobre nós. Não é porque merecemos, Senhor, mas é pela tua graça, Senhor. A tua graça é sobre nós, Pai. O teu amor que inunda os nossos corações, Senhor. Lança fora todo medo, Pai. Nós não temos medo, Senhor, porque aonde a tua palavra chega, aonde a luz chega, as trevas não podem permanecer. Obrigada, Senhor, obrigada, porque tu és o nosso socorro. Tu és o nosso socorro, Pai, bem presente no dia da nossa angústia, Senhor. E o Senhor conhece aqueles que neles confiam, porque uns confiam em cavalos, outros confiam em carros, Senhor, mas nós declaramos que confiamos no Deus da nossa salvação. Tu és o Deus da nossa salvação, Pai. Diga, Pai, tu és o Deus da minha salvação, Pai. Tu és o Deus da minha salvação, Senhor. Obrigada, Pai, porque a nossa vida, Pai, é a eternidade. Somos passageiros desse mundo, Senhor. Somos passageiros deste mundo, Pai. Que possamos ser o bom tempero de Cristo, o sal da terra, Pai. Que por onde passarmos possamos exalar o bom perfume de Cristo, Senhor. E que o teu nome seja exaltado através das nossas vidas, Pai. Muito obrigada, Senhor. Nós te agradecemos e declaramos todo o nosso amor a ti, Pai. Toda a honra e toda a glória seja dada a ti, Senhor. Em nome de Jesus. Bom domingo para vocês, irmãos.